Bom dia a todos. Hoje eu irei iniciar a defesa da dissertação, intitulada como Síntese e Caracterização de Pontos Quânticos Gigantes de Telureto de Cádmio, Sulfeto de Cádmio e Sulfeto de Zinco. Meu nome é Thalita, meu orientador é o professor Dr. Marco Antônio Schiavon. Bom, introduzindo o tema, o estudo em questão, ele trata-se de uma área ativa na pesquisa científica atual, tendo sido laureada com o Prêmio Nobel de Química de 2023, através, da descoberta e síntese de pontos quânticos pelos pesquisadores Bauend, Bruce e Ekimov. E afinal, o que são os pontos quânticos? Então, pontos quânticos de semicondutores são nanocristais coloidais que possuem tamanho de nanopartícula variando entre 2 a 15 nanômetros, sendo este, um fator determinante para as propriedades deste material. E uma das principais propriedades deste material em questão, que caracteriza o ponto quântico, é o efeito de confinamento quântico. E o que seria esse efeito? Ele é quando o tamanho do nanocristal ele é reduzido a tal ponto que ele fique menor do que o raio de Bohr do Exton. Então, como podemos observar através desse esquema, essa é uma característica principal do material. E o que seria o Exton? O Exton, ele é quando um núcleo, um fóton ele é incidido sobre esse núcleo, fazendo ali a excitação desse material, e com isso gera ali, um par elétron-buraco. E esse par elétron-buraco ele está interagindo ali por meio da interação coulombica, e esse fator, que gera esse Exton, ele é o principal ali na determinação do efeito de confinamento quântico do ponto quântico. Ou seja, é a característica principal no qual faz com que a limitação física do Exton ele esteja ali confinado em todas as dimensões do material, expondo a sua natureza quântica ao tamanho do cristal, que é determinante para as propriedades ópticas, principalmente do material. Como podemos observar, o efeito de confinamento quântico, como eu disse anteriormente, ele está também atribuído ali ao tamanho do nanocristal, ou seja, quanto maior o tamanho do nanocristal, menor, seria a energia de gap do mesmo. Ou seja, como podemos observar também nessa figura, à medida que o material, ele ele aumenta em questão de tamanho, ou seja, ocorre ali um deslocamento batocrômico. O que seria esse deslocamento batocrômico? É o deslocamento para maiores comprimentos de onda. Então, quando eu tenho maiores comprimentos de onda e o meu material ele sofre ali um deslocamento batocrômico, eu reduzo ali a energia de transição, entre a banda de valência, a banda de condução do material, que seria nada mais, nada menos que o band gap do material. E com isso podemos observar a mudança na coloração, ou seja, quanto maior, o tamanho desse material, ele sofre um deslocamento também para o vermelho, ou seja, ali ocorre uma mudança na coloração do material, do ponto quântico, e isso é totalmente fundamental para aplicações, devido às propriedades ópticas desse do nanocristal. Com isso, os pontos quânticos, eles são divididos em classes, e temos a classe binários, Então, os binários, eles são classificados através das famílias, que os elementos estão localizados na tabela periódica. Então, temos ali a classificação dos pontos quânticos binários como 2, 6, onde temos o meu material em questão, que é o telureto de cádmio, seleneto de cádmio, sulfeto de cádmio e sulfeto de zinco. Quando temos ali a classificação 4, 6, temos ali o material sulfeto de chumbo, seleneto de chumbo. 3, 5, nós temos o fosfeto, de galho, temos GaN, temos o sulfeto de chumbo, e também temos ali os ternários, ou seja, os binários eles são formados por dois elementos. Os ternários são formados por três elementos, Temos ali o
o cis, né, que é um material ternário, temos os quaternários, né, que são formados por 4 elementos cis, temos os quinários formados por 5 elementos. Então, essa classificação dos pontos quânticos, ela também é fundamental e ela é importantíssima para determinar as propriedades destes, né. Com isso, passamos para o sistema Corchel. O que seria o sistema Corchel ou o sistema caroço-casca? Ele nada mais, nada menos é importante, né? O material em estudo, ele é extremamente importante devido ao fato de que quando tenho um nanocristal, um ponto quântico do núcleo, e eu cresço e eu deposito uma casca sobre ele, eu vou estar, né, melhorando as propriedades ópticas do meu material, assim como também reduzindo, né, os efeitos de armadilha, reduzindo os defeitos superficiais do nanocristal, e isso vai me trazer, né, vários benefícios, favorecendo extremamente ali aplicações, possíveis aplicações desse material em estudo. Com isso, é importante ressaltar o quanto é fundamental, né, conhecer as estruturas dos materiais que vão formar a casca, né, desse núcleo, justamente porque a compatibilidade de rede entre o núcleo e a casca, ela é fundamental para otimizar o desempenho, assim como a eficiência e a durabilidade desse material. Com isso, o que seriam os parâmetros de rede? Então, os parâmetros de rede, eles são medidas fundamentais que descrevem a estrutura cristalina do meu material. Então, ele define o arranjo e também a geometria, né, da célula unitária. E por que que o parâmetro de rede ele se relaciona com o gap de energia? Justamente porque devido a essa influência que a estrutura cristalina tem sobre a distribuição das energias, dos elétrons e as lacunas, isso faz com que ele esteja completamente relacionado. Por isso é importante conhecer, né, qual que é o gap de energia, a diferença de gap de energia entre o material do núcleo e o material da casca, e também, né, assim como os parâmetros de rede, para definir ali quais que têm uma maior compatibilidade para me formar a minha casca. Logo, as com isso, né, a gente vê que à medida que vai crescendo a casca, sobre o núcleo, vai surgindo alterações no alinhamento de banda entre o núcleo e o shell. E com isso, formando os diferentes tipos de configurações Corshell. Então aqui, sabemos que temos o tipo 1, quase tipo 2, tipo 1 invertido e o tipo 2, no qual o que vai determinar, né, o tipo 1, tipo 2, quase tipo 2 e o tipo 1 invertido, é justamente o fato que o elétron ele ficará confinado na banda de condução de menor energia, enquanto que o buraco ele fica confinado na banda de valência de maior energia, que é que seria o estado mais estável para ele. Então, como podemos observar na figura, o tipo 1, temos ali que o paraelétron buraco ele está confinado no núcleo. Isso justamente pelo fato do que o o elétron, a gente pode observar através do esquema que o elétron ele está confinado, né, na banda de condução de menor energia, que seria a banda do núcleo, enquanto que o buraco ele está confinado ali na banda de valência de maior energia, como podemos observar no tipo 1. Então, com isso, temos ali o confinamento desse paraelétron buraco no núcleo do material. Enquanto que no quase tipo 2, temos que a banda de condução tanto do núcleo quanto da casca, ela está nivelada, ela está no mesmo nível de energia, fazendo com que o elétron ele fique confinado entre a banda de condução do núcleo e a banda de condução da casca. Enquanto que a banda de valência do núcleo, ela possui uma maior energia. Então, o buraco ele fica confinado no núcleo e
o elétron ele fica entre a casca, confinado entre a banda de condução da casca e do núcleo. E no tipo 1 invertido, nós temos o para-elétron buraco confinado somente ali na casca, justamente pelo fato de que a banda de condução da casca, ela possui menor energia, favorecendo ali, né, o estado mais estável para esse elétron. E o buraco, ele está confinado, né, na banda de valência de maior energia, que seria a banda de valência da casca. Então, esse para-elétron buraco, ele está confinado somente na casca do material. E no tipo 2, nós temos que o elétron ele fica confinado na banda de condução da casca, justamente pelo estado mais estável para ele, e o buraco ele fica confinado no núcleo, justamente também pelo fato de que a banda de valência do núcleo ela possui maior energia, sendo mais estável, mais favorável para ele. Assim, essa estrutura, ela determina muito a questão, né, das propriedades desse material, principalmente em sistemas core-shell. Assim, temos também o sistema core-shell-shell, que é o sistema, né, do material em estudo, ou seja, o sistema caroço casca-casca, que determina ali os pontos quânticos gigantes, justamente pela característica que os pontos quânticos gigantes, ele é caracterizado por ter mais de 8 monocamadas. E isso faz com que o material, né, em questão, ele possua ali uma alta eficiência quântica, favorecendo futuras aplicações tecnológicas para ele. E também é extremamente importante identificar, né, a questão de parâmetros de rede e gaps de energia que sejam compatíveis entre si. Por isso, é importante destacar que no material em estudo, telureto de cádmio, sulfeto de cádmio e sulfeto de zinco, temos que o gap de energia entre eles são, né, compatíveis, ele tem uma compatibilidade, sendo que o gap do CDTE, ele tem, né, aproximadamente 1,5 electrovolts, do sulfeto de cádmio, aproximadamente 2,4 electrovolts, e na casca, na segunda casca de ZNS, aproximadamente 3,7 electrovolts de energia de gap. Então, podemos ver, observar, né, que ali tem o material, o CDS, como um material de intermediário, uma casca intermediária, né, entre a última casca de ZNS e o núcleo de CDTE, que faz ali, né, esse papel de estar intermediário, né, assim, intermediando a parte, né, de energia entre esses materiais, favorecendo a compatibilidade de rede, que é totalmente, né, fundamental para otimizar o desempenho e a eficiência quântica do material em estudo. E como podemos observar nas figuras, né, temos uma figura abaixo, em que é a figura do meu material, em que há esse deslocamento para o vermelho, ou seja, deslocamento para maiores comprimentos de onda, no qual confirma e reforça, né, ali a formação desse sistema core-shell-shell e a formação desse ponto quântico gigante. Bom, o objetivo do trabalho é sintetizar pontos quânticos de CDTE em três tamanhos distintos, por meio do controle do tempo de síntese de 30, 90 e 180 minutos. Sintetizar pontos quânticos de CDTE, CDS, pelo método SILAR, crescer de 1 a 3 monocamadas da casca de ZNS sobre a estrutura CDTE-CDS pelo método SILAR, caracterizar os pontos quânticos obtidos por técnica de caracterização estrutural de DRX, caracterizar os pontos quânticos obtidos por técnicas de caracterização ópticas. Bom, a metodologia de síntese do material, ela é dividida pela síntese do núcleo de telureto de cádmio, a síntese da primeira casca de CDT-CDS e a síntese da segunda casca de ZNS, formando, né, o ponto quântico gigante de telureto de cádmio, sulfeto de cádmio e sulfeto de zinco. Na metodologia de síntese do material do núcleo de CDTE, temos ali, né, o método one-potting, no qual
iniciamos, né, com a reação dos precursores de cloreto de cádmio, ligante de superfície MPa, precursor de telúrio, que é o telurito de sódio, e o boridreto de sódio. Com isso, a partir do momento, né, que é feita a reação dos precursores, é transferido o material, né, para o balão de 3 bocas, no qual ele é submetido ali a uma alta temperatura de 100 graus Celsius e a partir do momento em que atinge a temperatura de 100 graus, é iniciada a contagem do tempo de síntese, né, que foi escolhido o tempo de 30, 90 e 180 minutos para ser feito ali a deposição das cascas. E com isso, a partir do momento que é sintetizado o material, ele é passado por um processo de purificação. Então, é purificado o material, a síntese de CDT ele é passado pela parte de purificação, e assim que ele é purificado e ressuspendido, né, em 20 ml de solvente água, o material ele passa para a fase de preparação, né, no qual adicionamos um balão de 3 bocas, e assim que ele atinge uma temperatura de 40 graus Celsius, né, ele é resfriado, e a partir do momento que atinge esse 40 graus Celsius, inicia-se a técnica Silar, né, para adição da primeira casca de CDS. Então, a partir desse momento, feita sucessivas injeções dos precursores, né, tanto de cádmio quanto de enxofre, foram realizadas sobre essa dispersão, né, coloidal de nanocristais de CDTE do núcleo a uma velocidade de 0,1 ml por minuto. E com isso, né, os precursores de cádmio, ele é o cloreto de cádmio, enquanto que o precursor de enxofre é o sulfeto de sódio. Bom, e a determinação da quantidade exata, né, para cada monocamada, ela foi feita através de cálculos. Então, foi feita através de cálculos, né, relacionando a concentração da lei de Lambert-Beer com os cálculos para saber identificar necessariamente a quantidade exata para cada monocamada, de precursores para cada monocamada. E entre cada monocamada de CDS foi, né, esperado ali um tempo de 10 minutos. Com isso, passamos sucessivamente, né, para a parte do crescimento da última casca de ZNMs. Então, assim que finaliza-se a deposição da última monocamada de CDS, passamos para a deposição da primeira monocamada e a última casca de ZNS, crescendo ali também, né, através de sucessivas injeções dos precursores, tanto de cátions e ânions, de zinco e enxofre, também a 40 graus Celsius, né? Como precursores de zinco temos o cloreto de zinco e o precursor de enxofre temos o sulfeto de sódio. Com isso, depois que obtemos, né, esse material, é feita a caracterização fisicoquímica do mesmo, né? Então, ele é feito por meio de espectroscopia de absorção UV-Vis, espectroscopia de fotoluminescência, curvas de tempo de vida de decaimento radiativo, difração de raio-x, rendimento quântico de fluorescência. Bom, então, iniciando os resultados, temos aqui os resultados do núcleo, que é o ponto quântico de telureto de cádmio. Então, podemos observar que, através, né, dos espectros de absorção, emissão e tempo de vida, ali temos que o CDTE, né, ele é ali caracterizado, né, o 30 minutos pela linha, né, pela banda de coloração preta, temos ali o de 90 minutos pela banda identificada como vermelho, e 180 minutos com a banda identificada pela cor azul. Observamos, né, nos espectros esse deslocamento batocrômico, que é o deslocamento para maiores comprimentos de onda, tanto de absorção quanto de emissão. Então, isso é um fator determinante, né? Ou seja, o fator do tempo de síntese, quanto maior o tempo ali de síntese, maior, né, é o tamanho do nanocristal. Está totalmente relacionado.
Então, através, né, da equação de Peng, que é essa equação descrita no slide, a gente obteve o tamanho aproximado desse nanocristal, que identificamos como CDT de 30 minutos, né, que teve um tamanho aproximado de 2,8 nanômetros, CDTE de 90 minutos, 3,02 nanômetros, e CDTE 180 minutos, também pela equação de Peng, aproximadamente 3,2 nanômetros. E com isso, né, podemos observar através do espectro de tempo de vida, de decaimento de tempo de vida, que o tempo de vida, né, ele comporta, nesse caso, como uma função biexponencial. O que seria essa função biexponencial? Ele indica que a fotoluminescência, né, ela decai através de dois mecanismos, né, justamente o que descreve a palavra biexponencial. Então, ele é feito, decai através de dois mecanismos diferentes, sendo o decaimento radiativo e o decaimento não radiativo. Então, como podemos observar na tabela, o decaimento ele radiativo, normalmente, ele indica o tempo mais longo e o não radiativo, ele indica o tempo mais rápido. E o tempo mais rápido, por que o não radiativo? Justamente porque o material, no decaimento não radiativo, ele é caracterizado por decair, né, em defeitos de armadilhas, defeitos de superfície, sendo mais rápido. Então, ele decai ali, não emitindo fóton, mas um decaimento que ele vai liberar calor, né, energia, ele vai dissipar energia em forma de calor, enquanto que no decaimento radiativo, ele decai com um tempo mais longo, justamente porque ele decai emitindo fóton, emitindo luz. Então, esse processo geralmente é um processo mais longo. Então, como podemos observar, no tempo médio de vida desses nanocristais de CDT de 30, 90 e 180 minutos, que à medida que foi crescendo o tamanho desse nanomaterial e crescendo o tempo de síntese, aumentou-se o tempo médio, né, em nanosegundos de decaimento de tempo de vida, favorecendo ali, né, a redução, né, desses defeitos de superfície no material. E no difratograma de raio-x, DRX, podemos observar a estrutura cristalina do material, do ponto quântico do CDTE, que é similar à blenda de zinco, né, com planos cristalográficos em 111, 220 e 311. Então, podemos observar, né, que uma das características desse nanocristal, por ser um tamanho bem pequeno, é justamente picos, né, de DRX mais alargados. Com isso, temos os primeiros resultados do sistema Corshell, que é o ponto quântico de CDTE 30 minutos. Então, inicialmente foi crescida a primeira casca de sulfeto de cádmio sobre um núcleo de menor tamanho, ou seja, um núcleo de tempo de síntese de 30 minutos. Assim, temos que o deslocamento tanto de absorção quanto de emissão foi em aproximadamente 67 nanômetros. E assim observamos, principalmente através dos espectros de emissão, a presença de bandas de emissão mais alargadas, né? Ou seja, normalmente quando o núcleo é bem pequeno, no caso do núcleo de menor tamanho, de menor tempo de síntese, o shell ele sofre ali, né? O shell ele opera, né, uma pressão, uma compressão sobre o núcleo, fazendo com que esse material ele apresente essa característica de banda mais alargada. Isso foi o que observamos, né, no tempo de síntese de 30 minutos do núcleo de CDTE. Logo, esse deslocamento, ele confirma a formação, né, de casca. Então, se deslocou para maiores comprimentos de onda, houve ali, né, o deslocamento batocrômico, confirmando a presença, né, a formação dessas monocamadas e dessa casca sobre o CDTE. Assim, as curvas de tempo de vida desse material em questão, que é o CDTE 30 minutos CDS, também observamos, né, o tempo médio de vida em nanosegundos aumentou à medida que cresceu-se e à medida que foi depositando as monocamadas sobre o núcleo de CDTE.
favorecendo ali também a redução dos defeitos, né, de superfície no material e melhorando as propriedades ópticas do mesmo. Assim, logo após essa etapa de síntese do CDT-SDS com 5 monocamadas, foi feito, né, um estudo no qual a gente fez a análise, né, de emissão desse material por meio da face frontal e ângulo reto no PL. E assim, a gente observou-se a presença do efeito de filtro interno após a purificação dessa síntese. Então, logo após finalizar a síntese do CDT-SDS com 5 monocamadas, foi feita a etapa de purificação, assim como no nanocristal de CDTE. E após realizar essa purificação, né, e concentrar esse material também em 20 ml de água, observamos que o material ele ficou muito concentrado devido, né, ao crescimento dessas monocamadas, dessa casca de CDL. E essa autoconcentração, quando fizemos ali a análise de espectroscopia de fotoluminescência pela configuração face frontal, né, que é justamente quando o detector, né, ele detecta luz emitida diretamente da superfície da amostra, obtivemos ali uma alta intensidade de PL, enquanto que na ângulo reto, na configuração ângulo reto, foi uma baixa intensidade de PL, ou seja, ele quase que não emitiu. Então, observamos através disso, através dessa alta concentração dos nanocristais após a etapa de purificação, o efeito de filtro interno. E esse efeito de filtro interno, ele nada mais, nada menos é que quando temos uma dispersão, né, muito altamente concentrada, as moléculas elas estão tão próximas uma da outra que quando uma molécula ela emite, a molécula vizinha ela absorve a emissão, atrapalhando, né, fazendo com que o equipamento não detecta essa emissão. Então, esse efeito de filtro interno, ele foi algo que observamos e, através disso, optamos por não realizar a etapa de purificação após a síntese da primeira casca e, e vamos sintetizar, né, assim, passamos a optar pela síntese da segunda casca, a deposição da segunda casca de ZNS, sem realizar a etapa de purificação, que aí obtivemos um maior sucesso na síntese desse material. Então, passando para o próximo tempo, né, de síntese do núcleo, que é o de 90 minutos, crescemos ali a casca de sulfeto de cádmio. Então, foi feita a deposição, né, dessas 5 monocamadas e observamos um deslocamento aproximadamente de 53 nanômetros de absorção. Então, a partir do espectro de absorção, observamos esse deslocamento e no deslocamento no espectro de emissão de aproximadamente 89 nanômetros. A partir disso, né, observamos ali que houve um maior deslocamento em relação ao tempo anterior, no qual observamos que confirmou-se, né, a formação dessa casca de CDS através desse deslocamento batocrômico, deslocamento para maiores comprimentos de onda, tanto de emissão quanto de absorção. Assim, o tempo de vida desse material, ele também, né, comportou-se dessa forma, aumentou o tempo médio de vida em nanosegundos, à medida que crescemos, que depositamos as nanocamadas, né, monocamadas do material sobre o núcleo. Com isso, né, a gente confirma também essa redução dos defeitos a partir do momento que é feito a deposição da casca de CDS sobre o núcleo de CDTE. Assim, passamos para os pontos quânticos de telureto de cádmio, sintetizados, né, no tempo de 180 minutos de síntese, e também foi crescida ali 5 monocamadas de CDS sobre esse núcleo, no qual observamos um deslocamento, né, aproximado de 51 nanômetros no espectro de absorção e de aproximadamente 55 nanômetros no espectro de emissão.
Com isso, é importante a gente destacar que no tempo de síntese de 180 minutos do núcleo de CDT, houve uma maior padronização, né, nas bandas de emissão, também de absorção, mas mais claramente nas bandas de emissão, observamos que a relação, né, largura, meia altura, né, essa relação ela foi mais padronizada, ou seja, as bandas elas deslocaram, eh em aproximadamente 10 nanômetros, ou seja, cada monocamada, nas suas bandas de emissão, ela teve um deslocamento mais, eh, padronizado de aproximadamente 10 nanômetros entre cada uma delas, e também a redução desse alargamento de banda de emissão foi observado nesse caso, ou seja, quando temos um núcleo de maior tamanho ou de maior tempo de síntese, né, ele suporta melhor, né, a adição de monocamadas. Então, não é feita uma tamanha compressão desse núcleo, favorecendo ali bandas de emissão mais padronizadas, menos alargadas e no caso, foi um resultado muito positivo que obtivemos nesse tamanho de 180 minutos. Com isso, as curvas de tempo de vida desses pontos quânticos também confirmaram ali a redução, né, dos defeitos de superfície através, né, do tempo médio de decaimento de tempo de vida, né, que em nanosegundos saiu de 21,46 nanosegundos para o núcleo de CDT 180 minutos para 43,13 nanosegundos na última monocamada de CDS. Então, à medida que foi depositando as monocamadas, foi aumentando o tempo médio de vida, favorecendo ali, né, processos mais radiativos e aumentando ali a eficiência, né, desse material, reduzindo também a questão do reduzindo os defeitos de superfície do mesmo. Assim, podemos observar as propriedades ópticas dos nanocristais de CDT e CDS em função do tempo de síntese do ponto quântico do núcleo, sendo que temos ali o CDT 30 minutos, né, do núcleo, com as 5 monocamadas de CDS, no qual teve uma variação de máximo de absorção entre 521 nanômetros do material do núcleo para 588 nanômetros do material da última casca da última monocamada de CDS. Assim, uma variação também de emissão em 551 nanômetros do material do núcleo para 618 nanômetros da última monocamada de CDS, tendo ali uma variação, né, máximo de emissão de aproximadamente 67 nanômetros e um rendimento quântico da última monocamada de CDS desse material, da quinta monocamada, de 33%. Assim, o tempo médio de decaimento de tempo de vida da última monocamada, da quinta monocamada de CDS, foi de 43,77 nanosegundos, enquanto que o material, né, sintetizado de CDT, 90 minutos de síntese, com 5 monocamadas de CDS, tivemos uma variação de máximo de absorção entre 537 nanômetros a 590 nanômetros, e uma variação de máximo de emissão de 567 nanômetros a 656 nanômetros, tendo ali uma variação de máximo de emissão de aproximadamente 89 nanômetros e um rendimento quântico, né, maior de 41% para a última monocamada, né, sintetizada desse material de CDS. Assim, o tempo médio de vida do material na última monocamada de CDS foi de 58,59 nanosegundos e o tempo, né, de 180 minutos, onde foi depositado também 5 monocamadas de sulfeto de cádmio, tivemos uma variação de máximo de absorção de 550 nanômetros para 601 nanômetros, ou seja, houve ali, né, um deslocamento para maior comprimento de onda em absorção,
e uma variação de emissão de 590 nanômetros para 645 nanômetros de máximo de emissão, né? Aumentou também, deslocou para maiores comprimentos de onda de emissão e teve uma variação de máximo de emissão de aproximadamente 55 nanômetros nesse material. E ali tivemos um rendimento quântico da última monocamada de CDS de 43%, aumentou o rendimento quântico à medida que foi crescida ali a casca de CDS, as monocamadas de sulfeto de cádmio sobre o maior núcleo de CDTE. E um tempo médio de vida da última monocamada de CDS de 43,13 nanosegundos. Então, podemos observar que, principalmente, a eficiência quântica do material aumentou à medida que aumentou-se o tempo de síntese do núcleo desse material. Assim, quando obtivemos os pontos quânticos no sistema Core-Shell-Shell, passamos a observar não somente a questão do tempo de síntese do núcleo, mas também a concentração dos precursores das cascas. Então, tanto precursores de cádmio, zinco e enxofre, ele foi preparado, né, inicialmente, na concentração de 0,03 mol por litro. E a partir, né, dessa síntese desse material, obtivemos um deslocamento de aproximadamente 41 nanômetros de absorção e um deslocamento de aproximadamente 31 nanômetros de emissão. Assim, uma das características desse material no sistema Core-Shell-Shell foi justamente as bandas de emissão, né, que houve uma redução nesse deslocamento, característico, né, do crescimento de uma segunda casca, ou seja, quando crescemos ali uma segunda casca no material de ZNS, obtivemos ali espectros com deslocamentos menores, que é característico de parâmetros de redes diferentes, né, entre eles, e com isso temos também essa diferença, né, também do gap de energia entre esses materiais, fazendo com que esse material desloque tenha um deslocamento menor. Então, isso é uma característica também do material de ZNS da última casca, que é um deslocamento, uma espessura mais fina. E assim, reforça, né, o crescimento dessas cascas à medida que é deslocado, tanto a emissão e a absorção é deslocado para maiores comprimentos de onda, né? Ou seja, tendo ali o deslocamento batocrômico. Assim, quando sintetizamos, né, ou seja, obtivemos esse sistema Core-Shell-Shell num tempo de síntese de 90 minutos, né, do núcleo de CDTE, aqui em questão, aumentamos a concentração da solução precursora das cascas, então foi preparado soluções precursoras de cádmio, zinco e enxofre em 0,045 mol por litro, num tempo maior de 90 minutos de síntese do núcleo de CDTE. Assim, observamos espectros de absorção com deslocamento de aproximadamente 58 nanômetros e espectro de emissão com deslocamento aproximadamente de 46 nanômetros. Assim, num tempo maior de 90 minutos de síntese, com uma concentração maior da solução dos precursores, obtivemos ali, né, um maior deslocamento de emissão, e assim, né, observamos que as bandas, elas têm uma relação de largura meia altura mais padronizada, não tão alargada, e característica mais fina, principalmente nas últimas monocamadas, observamos um deslocamento menor, ou seja, justamente característica, né, do material de ZNS e também a característica dessa formação das cascas por meio de gaps de energias diferentes entre si. Mesmo sendo compatíveis, eles são diferentes, então a característica muda desse material, mas percebemos, né, fortemente, confirmou-se o crescimento e a formação desse material no sistema Core-Shell-Shell a partir desse deslocamento para maior comprimento de onda. Assim, temos
Estas imagens, né, do material, né, de tempo de síntese 90 minutos de núcleo. E assim, a partir da figura B, observamos que foi feita a síntese do CDTE, é a síntese pura desse núcleo, ou seja, somente o material de CDTE nesse balão de 3 bocas. Então, observamos ali a emissão numa coloração amarelada, enquanto que na figura C temos uma coloração de síntese mais vermelho, voltada para o vermelho escuro. E, ou seja, o que acontece nesse caso é que foi feito o deslocamento, né, da cor de emissão desse material, que saiu do amarelo para o vermelho, que podemos observar essa variação principalmente na figura A, onde à medida que é crescida que é depositadas monocamadas de CDS e de ZNS sobre o núcleo do CDT, é feita esse é feita, né, esse efeito batocrômico, ou seja, é deslocado para maiores comprimentos de onda e assim também é visivelmente observado a partir do deslocamento, né, a partir dessa mudança de coloração para o vermelho. Então, esse deslocamento para o vermelho, esse deslocamento batocrômico, ele confirmou a formação desse sistema caroço casca-casca, do material do ponto quântico gigante. Então, podemos observar claramente o efeito através da mudança de cor, né, que é a característica principal da formação dessas cascas sobre o núcleo. Assim, as curvas de tempo de vida do material em questão também, né, observamos o aumento do tempo médio de vida em nanosegundos, que saiu de 26,44 nanosegundos do material do núcleo para 57,90 nanosegundos, né, da última monocamada de ZNS. Assim, observamos claramente, né, que foi otimizado o desempenho, a eficiência quântica desse material, justamente pelo fato que é reduzido os defeitos de superfície, né, à medida que aumenta esse tempo médio de vida nos nanocristais. Então, o crescimento de camadas, o crescimento de cascas sobre o núcleo de um nanocristal de ponto quântico, ele favorece sim o desempenho óptico desse material. É super importante observar essa questão. Assim como também foi feita, né, a síntese do sistema caroço casca-casca com o material de núcleo de CDT em 180 minutos de síntese para a mesma concentração de 0,045 mol por litro. Assim, observamos que essa concentração dos precursores, também de 0,045 mol por litro, houve um deslocamento de absorção de aproximadamente 56 nanômetros, né, enquanto que houve também um deslocamento de emissão de aproximadamente 36 nanômetros desse material. Ou seja, observamos que teve ali um deslocamento confirmando a formação dessas monocamadas e dessas cascas, e também as bandas de emissão estão também padronizadas, estão também sem um alargamento, né, muito grande e formando ali as monocamadas com camadas mais estreitas, ou seja, característico desse deslocamento menor e mais fino na espessura da casca das últimas monocamadas. Assim, com as curvas de tempo de vida de pontos quânticos de CDTR em 180 minutos de síntese para a mesma concentração de precursores, obtivemos também, né, um aumento no tempo médio de vida, que saiu de 31,73 nanosegundos do material do núcleo para 37,74 nanosegundos para o material da última monocamada dessa síntese. E assim observamos também esse efeito de redução dos defeitos de superfície, dos estados de armadilha do material, favorecendo, né, a questão óptica, as propriedades ópticas, a eficiência e a durabilidade desses pontos quânticos. Logo, com o último tempo de vida, né, que é um tempo de, com o último tempo de síntese de telureto de cádmio, material do núcleo, fizemos também, né, a deposição dessas duas cascas de CDS e NS, porém numa concentração de precursores maior,
que foi uma concentração 0,06 mol por litro, justamente para estudar o efeito, né, da compressão que é feita sobre um núcleo menor. Assim, observamos que, a partir do momento que aumentamos a concentração dos precursores das cascas, temos ali um deslocamento maior. Houve um deslocamento maior de aproximadamente 116 nanômetros e absorção de aproximadamente 72 nanômetros. Com isso, no espectro de emissão, observamos um deslocamento muito maior. Porém, né, quando chegamos ali na etapa da síntese e da deposição da última casca de sulfeto de zinco, houve uma redução no deslocamento, que é característico do material, e também observou-se que o material ele não comportou, né, crescimento de muitas monocamadas. Foram depositadas 3 monocamadas da primeira casca de sulfeto de cádmio e 3 monocamadas de sulfeto de zinco da segunda casca, justamente porque a concentração muito alta dos precursores, ela fez com que, a partir desse momento da terceira e última monocamada de sulfeto de zinco, o material, a síntese, ela se precipitasse, ela precipitou a partir do momento que a dispersão coloidal, ela foi desestabilizada através de uma alta concentração dos precursores. Então, percebemos que não seria ideal a concentração muito alta de precursores de cádmio, zinco e enxofre para o crescimento dessas camadas. Logo, propriedades ópticas dos nanocristais de CdTe, CdS e ZnS em função do tempo de síntese do núcleo e as concentrações dos precursores da casca, observamos que, num tempo de 180 minutos de síntese para precursores, né, preparados em 0,03 mol por litro nessa concentração, foram crescidas 5 monocamadas de CdS e 2 monocamadas de ZnS, onde tivemos uma variação de máximo de absorção de 548 a 589 nanômetro, uma variação de emissão em 582 nanômetros para 613 nanômetros e uma variação de máximo de emissão de aproximadamente 31 nanômetros, em que obtivemos um rendimento quântico da última monocamada de 49%, e no material sintetizado 90 minutos de síntese do núcleo de CdTe, com uma concentração de precursores a 0,45 mol por litro de cádmio, zinco e enxofre, 5 monocamadas de sulfeto de cádmio e 3 monocamadas de sulfeto de zinco, onde obtivemos uma variação de máximo de absorção de 546 a 604 nanômetros e uma variação de emissão em 584, máximo de 46 nanômetros, essa diferença. Logo, obtivemos, né, um rendimento quântico da última material, a última camada, da última monocamada de rendimento quântico e um tempo médio de vida dessa última camada de sulfeto de zinco, da terceira monocamada de sulfeto de zinco, em 57,90 nanosegundos. Logo, no material sintetizado com um núcleo de 180 minutos de síntese de telureto de cádmio, foi depositada 5 monocamadas de sulfeto de cádmio e 3 monocamadas de sulfeto de zinco, na concentração, né, 0,045 mol por litro de precursores. Obtivemos uma variação de máximo de absorção em 545 a 601 nanômetro e um máximo de emissão variando em 578 a 614 nanômetros e uma variação de aproximadamente 36 nanômetros de máximo de emissão e um rendimento
última camada de sulfeto de zinco, da terceira monocamada de sulfeto de zinco, de 51% de rendimento quântico. E um tempo médio de vida também dessa última monocamada de ZNS em 37,74 nanosegundos. Logo, para finalizar, num núcleo de 30 minutos de síntese de CDT, com precursores preparados por 0,06 mol por litro nas concentrações, né, foi depositada 3 monocamadas de sulfeto de cádmio e 3 monocamadas de sulfeto de zinco. Obtivemos ali uma variação de máximo de absorção em 513 a 585 nanômetros, uma variação de e uma variação aproximada de 116 nanômetros de máximo de emissão. Tendo ali, obtivemos também um rendimento quântico da última monocamada de sulfeto de zinco de 45% nesse material. Logo, a caracterização estrutural do ponto quântico Shell, por meio de difratograma de raio-x, obtivemos aqui, né, uma estrutura cúbica cristalina no tipo Blend zinco, que é o padrão comparado nesse DRX, em que temos ali planos, né, também, planos cristalográficos em 111, 220 e 311, ou seja, houve um deslocamento em graus, né, em ângulos em graus nesse material, comparando CDT puro com CDT com né, nesses ângulos, associado à compressão da estrutura devido a diferentes parâmetros de rede entre os materiais das cascas. Ou seja, esse deslocamento ele está associado a essa compressão, né, que a casca faz sobre o núcleo, fazendo com que esses ângulos eles desloquem para maiores ângulos. E vamos também, né, que à medida que foi crescendo essas monocamadas, houve uma maior intensidade, né, nos picos cristalográficos e também, né, a presença desses picos mais alargados associados a materiais pequenos, como os nanocristais de pontos quânticos. Assim, eu finalizo a defesa da minha dissertação concluindo que pontos quânticos gigantes de CDT, CDS e ZNS com resultados mais promissores, a redução de defeitos de superfície e estado de armadilha foi comprovado, né, através do aumento, né, do tempo de vida no estado excitado, com aumento de tamanho e com à medida que foi crescendo esse shell, essas monocamadas, melhores resultados para pontos quânticos gigantes nas concentrações de precursores das cascas em 0,045 mol por litro, e as bandas de absorção e emissão foram deslocadas para maiores comprimentos de onda, o que indica, né, o aumento do tamanho desse material e a formação desses pontos quânticos gigantes. Então, ou seja, observamos que as análises de rendimento quântico, ela confirmaram posição de carga, ou seja, houve uma melhora, né, na eficiência quântica desse material e nas propriedades ópticas do material à medida que crescemos essas monocamadas e essas cascas. Assim, quero agradecer ao grupo de pesquisa GPQM, a todos os membros do grupo, toda a colaboração, ao meu orientador, Marco Antônio Schiavon, por toda a orientação e colaboração nesse processo, ao FSJ, CAPES, CNPq, FINEP, FAPEMIG, aos membros